os elementos do selo do Deus vivo e da marca da besta, apresentados na palavra de Deus e no espírito de profecia. Entendemos que a batalha nos últimos dias é sobre esses dois temas, o selo de Deus e a marca da besta. E essa batalha é sobre a verdadeira e a falsa adoração. O entendimento de muitos se resume em uma só questão. Quando você adora, em que dia você adora? Achamos que, se temos o dia certo, estamos preparados para o reino. Se o dia está errado, receberemos a marca da besta. Mas a palavra de Deus e também os testemunhos nos revelam que, na realidade, não se trata apenas de quando adoramos, mas, na verdade, a batalha dos últimos dias se trata principalmente de quem adoramos e também como adoramos. Que é a batalha entre o Deus do sábado e o Deus do domingo, entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Para realmente entender a marca da besta, primeiro precisamos entender o selo de Deus. Apocalipse 7, 2 e 3 diz: E vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado ferir a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus nas suas testas. O primeiro ponto que aprendemos é que o selo pertence a alguém chamado Deus vivo, porque o selo realmente pertence ao Deus vivo. Quem é esse Deus vivo? A resposta bíblica é o Pai. Vemos isso em vários lugares, por exemplo, Mateus 16:16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O dono do selo é chamado de Deus vivo. O verdadeiro Deus vivo, dono do selo, tem um filho chamado Jesus. Portanto, o selo pertence a Deus Pai. É o selo dele. É importante manter isso em mente. Geralmente não pensamos no selo dessa forma. Pensamos apenas no sábado. Mas o selo é do Deus vivo. Em Apocalipse 14, 1, lemos: E olhei, e eis um cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo escrito em suas testas o nome de seu pai. Este é o selo do Deus vivo, o nome do Pai escrito na testa. Se fôssemos ilustrar, o selo de Deus, de acordo com Apocalipse, é o nome do Pai. O nome do Pai representa seu caráter e identidade. É a compreensão correta de quem é Deus que é o mais importante. E é isso que ter o nome na testa simboliza. Nos últimos dias, a questão é sobre adoração, a quem adoramos e como adoramos. E há apenas um caminho para receber o nome do Pai, através do Filho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por ele. Portanto, o Filho desempenha um papel integral. Somente por meio dele podemos receber o nome e o caráter do Pai. Ter Cristo em nós é como recebemos o nome do Pai. É Cristo habitando em nós junto com o Pai, através do Espírito Santo. Isso nos prepara para permanecer firmes nos últimos dias. Em Mateus 22:37, Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O entendimento aqui significa compreender. Deus quer que o amemos com entendimento correto. Os 144.000 nos últimos dias terão entendimento correto e verdadeira adoração, simbolizada pelo nome do Pai em suas testas, o selo do Deus vivo. Em João 4:23, Jesus diz: A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura tais para adorá-lo. Os 144.000 serão verdadeiros adoradores, com o selo do Deus vivo em suas testas, porque nos últimos dias a questão é adorar corretamente, não apenas escolher o dia certo. Precisamos entender a relação entre o selo de Deus e o sábado corretamente. Em Ezequiel 20:12, a Bíblia diz: Também lhes dei os meus sábados como sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Aqui, Senhor com inicial maiúscula, refere-se ao nome do Pai, o nome próprio de Deus Pai, que somente o Filho herdou por direito. O sábado é um sinal, algo que representa ou indica algo. O que ele representa? Representa que é o Pai que santifica o seu povo, como o Pai santifica seu povo. A Bíblia diz através do Filho. A santificação, ser tornado justo, santo e permanecer santo, só ocorre quando possuímos a vida justa do Filho. Quem tem o Filho
tem a vida. Portanto, o sábado é um sinal de justiça pela fé. É um sinal de que possuímos o Senhor que nos santifica. Ou seja, o Pai nos santifica pela vida do Filho. A Bíblia ainda diz em Gálatas 4:6, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos nossos corações, clamando, Abba, Pai. O sábado aponta para isso, a presença de Deus em nós através de Cristo. O sábado é o sinal. E esse sinal aponta para quem? Para o verdadeiro Deus vivo, que nos santifica habitando em nós. Jesus disse, o Pai está em mim e eu em vós. É assim que Cristo habita em nós. O sábado é o sinal que aponta para o único e verdadeiro Deus, o Criador. É o sinal que revela quem estamos adorando. Não adoramos o sábado, e sim o Senhor do sábado. Portanto, o sábado sozinho não constitui o selo de Deus, é o que as Escrituras e os testemunhos mostram. O sábado é apenas um sinal do dono do selo, que é Deus Pai. A verdadeira observância do sábado é o sinal de lealdade para com Deus. SDA, Bible Commentary, volume 7, página 981. Os que querem ter o selo de Deus em suas testas devem observar o sábado do quarto mandamento. SDA Bible Commentary, volume 7, página 970. O sábado indicado pelo quarto mandamento foi instituído para comemorar a obra da criação. Portanto, para manter a mente dos homens sempre dirigida para o Deus verdadeiro e vivo. Manuscrito 51, 02 de abril de 1899. Se você tem o sábado, mas não tem o verdadeiro Deus vivo, você tem o selo? Pense nisso. O sábado aponta para um destino, o verdadeiro Deus, mas se você não o alcança, não chegou ao destino. No Antigo Testamento, Abraão recebeu o sinal da aliança, a circuncisão. Ela era um selo, mas nem todos os circuncidados participavam da aliança, pois havia um aspecto de fé envolvido. Ter apenas o sinal não é suficiente. Ele aponta para uma realidade que deve ser alcançada. O sábado é, portanto, um sinal de nossa lealdade e adoração a Deus. Nos últimos dias, a questão da adoração é de extrema importância. Podemos olhar para os 10 mandamentos que todos nós valorizamos, especialmente o quarto, o mandamento do sábado. Ele nos diz quando adorar, no 7º dia, porque Deus criou o céu, a terra e tudo mais em 6 dias, e descansou no 7º. Isso é válido, importante e bíblico. Mas os 3 primeiros mandamentos antes do quarto também são sobre adoração, e muitas vezes os ignoramos em sua relação entre o selo de Deus e a marca da besta. Primeiro mandamento, diz a quem adoramos. Não terás outros deuses além de mim. Antes disso, Deus se identifica. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ele se apresenta pelo nome. Segundo mandamento, diz como adoramos. Deus não é um objeto que possa ser representado por imagens. Ele é um ser real, tangível, que não pode ser representado pelas coisas que criou. Terceiro mandamento, trata da reverência pelo nome de Deus, como demonstrar respeito e devoção ao adorá-lo. Portanto, os 4 primeiros mandamentos estão todos relacionados à nossa adoração e relacionamento com Deus. Ignorar os 3 primeiros e focar apenas no quarto é perder uma grande parte do que significa adorar corretamente. Qual é mais importante? Quando adoramos ou a quem adoramos? Deus coloca quem adoramos em primeiro lugar. O primeiro mandamento diz para conhecer e adorar a Deus corretamente, e todos os outros se baseiam nisso. Se acertarmos o 4º mandamento, mas errarmos o primeiro, o que isso significa para nossa posição na questão da adoração nos últimos dias? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. É necessário guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado. O selo de Deus é o nome dele, quem ele é, seu caráter, e que ele nos santifica, e é isso que os 144.000 compreendem. Geralmente consideramos 3 elementos de um selo: nome, cargo, território. Encontramos esses elementos no 4º mandamento e concluímos, e sim, o sábado é o selo do Deus vivo. Isso está correto, mas ignoramos identificar quem é o Deus vivo. Temos um exemplo claro na história bíblica,
um grupo de pessoas enfrentou circunstâncias semelhantes e caiu em uma terrível decepção. Estamos falando da nação judaica, como vemos em João 8,42. Jesus disse: Se Deus fosse vosso Pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e vim não de mim mesmo, mas Ele me enviou. O problema dos judeus foi que eles se consideravam espiritualmente seguros, conheciam a lei e tinham o conhecimento de Deus, mas não reconheciam o Filho de Deus. Eles conheciam as Escrituras e tinham zelo, mas faltava-lhes o ponto central: aceitar Jesus como o Filho de Deus, que é o caminho para o Pai. Isso é uma lição importante para nós hoje. Os judeus se sentiam muito seguros porque eram guardadores fiéis da lei, que guardavam cada sábado, e eles rejeitaram o Filho. Ao rejeitar o Filho, rejeitaram também seu Pai. Rejeitaram o Filho unigênito e não aceitaram isso, mas ainda assim tinham um forte senso de segurança, que era falso. Eles confiavam em sua observância do sábado, e estamos em um perigo muito semelhante hoje. O que aconteceu com os judeus que continuaram a guardar o sábado? Eles foram eventualmente destruídos na destruição de Jerusalém. Eles eram guardadores do sábado quando foram destruídos, mas rejeitaram o Senhor do sábado. Jesus disse: O Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Eles o rejeitaram e ainda assim guardavam o sábado, e por causa do sábado sentiram-se seguros. Entraram no cenário de seus últimos dias, a destruição de Jerusalém e o que eles acreditavam: Deus vai nos livrar. Enquanto os exércitos romanos cercavam Jerusalém, diziam às pessoas: Não se preocupem, somos o povo de Deus, guardamos o sábado, somos fiéis a Deus, Ele nos livrará. Mas enquanto as muralhas eram derrubadas e os soldados romanos entravam, eles continuavam acreditando que Deus interviria no último momento. E cada um deles morreu, confiando que a ajuda viria, porque eram bons guardadores do sábado, e a ajuda não veio. A história vai se repetir, porque Jesus nos disse que esse evento é, na verdade, uma pequena representação do que acontecerá nos últimos dias. E os judeus representam qual grupo de pessoas na terra hoje? O remanescente de Deus, guardadores da lei e do sábado. Os judeus, na verdade, são um retrato para nós. No manuscrito Releases, volume 17, diz: Satanás está trabalhando para que a história da nação judaica se repita na experiência daqueles que afirmam acreditar na verdade presente. Não podemos focar somente no quando adorar e ignorar a adoração correta em espírito e em verdade, que é o relacionamento com Deus através de Cristo. Ignorando o Filho de Deus, os judeus foram enganados, e também podem ser enganados aqueles que conhecem o selo de Deus, mas não entendem plenamente que ele só é recebido através de Jesus, o Filho do Deus vivo. Essa é a grande armadilha: pensar que conhecimento, estudo e observância do sábado garantem o selo, sem ter Cristo em nós a esperança da glória. Portanto, a mensagem é clara. O selo de Deus não é apenas o sábado, nem é conhecimento ou títulos. O selo é o nome do Pai, que só pode ser recebido através do Filho, que habita em nós pelo Espírito Santo e nos ajuda a obedecer todos os mandamentos de Deus. Só assim podemos permanecer firmes nos últimos dias e não sermos enganados. Mas que se temos apenas o sinal, o sábado, e não temos o Deus vivo, então estamos em terrível engano. O espírito de profecia diz: Cristo deve permanecer no grande centro de atração. A mensagem do terceiro anjo requer a apresentação do sábado do quarto mandamento, e essa verdade deve ser levada perante o mundo. Porém, o grande centro de atração, Jesus Cristo, não deve ser deixado de fora da mensagem do terceiro anjo. Muitos, que têm estado envolvidos na obra neste tempo, têm posto Cristo num lugar secundário, e teorias e argumentos têm ocupado o primeiro lugar. Manuscrito 84, 1894. Assim, a questão nos últimos dias não é apenas o dia da adoração, é quem você adora, como você adora e com quem você se relaciona espiritualmente. O perigo está em se sentir seguro por ter o sábado ou por conhecer profecias, sem realmente ter Cristo e o Pai em seu coração. Essa é a razão pela qual a Bíblia enfatiza: adorar em espírito e em verdade, ter entendimento correto e permitir que Cristo habite em nós. É isso que garante a verdadeira proteção
e o selo de Deus. Os elementos do selo de Deus envolvem conhecer quem Ele é, o Deus vivo, o Pai, relacionamento com Ele através de Cristo. Só através do Filho recebemos o selo. Adoração correta, em espírito e em verdade, com o entendimento correto do caráter de Deus. A adoração correta nos últimos dias envolve mais do que o dia escolhido. Envolve quem adoramos. O Deus vivo, o Pai, como adoramos? Em espírito e em verdade, refletindo o caráter de Deus, relacionamento com Cristo. Só através dele recebemos o selo de Deus. Se nos concentramos apenas no sábado e ignoramos esses elementos, nos tornamos vulneráveis à marca da besta. Porque a questão central é adoração e lealdade espiritual, não apenas a observância de um dia. O sábado é um sinal, mas o selo é o Deus vivo habitando em nós. Em resumo, guardar o sábado sozinho não garante o selo de Deus. A verdadeira proteção vem de Cristo habitando em nós e levando-nos a adorar o Pai corretamente. Ignorar esse ponto central pode levar à decepção espiritual e à marca da besta, mesmo entre os que conhecem a mensagem. A segurança nos últimos dias não depende de nossa força de vontade em guardar o sábado. Somente Cristo habitando em nós pode nos fazer mais que vencedores. Sem Cristo, a observância do sábado é totalmente inútil. A vitória vem somente do único Deus verdadeiro e vivo. O Espírito de profecia diz: tão logo o povo de Deus seja selado na fronte, não é algum selo ou sinal que possa ser visto, mas uma consolidação, na verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que não possam ser abalados. Tão logo o povo de Deus esteja selado e preparado para a sacudidura, ela virá. Na verdade, ela já começou. Os juízos de Deus estão agora sobre a terra, para advertir-nos, a fim de que saibamos o que virá. CD Bible Commentary, volume 4, página 161. Segundo o Espírito de profecia, o selo é a consolidação na verdade, não apenas o sábado, mas uma consolidação na verdade, não só intelectual, mas espiritual. Transforma a vida da pessoa. É uma realidade prática e viva em sua experiência. O selo é chamado de selo do Deus vivo. Então, ter a verdade sobre o Deus vivo é necessário para receber o selo. Podemos nos consolidar na verdade se tivermos erro sobre quem Deus é e prestarmos adoração a outro Deus? Não podemos. E se tivermos erro sobre a identidade do Filho, rejeitando Cristo como o Filho do Deus vivo, podemos nos consolidar na verdade, intelectualmente e espiritualmente? Não. Mesmo que tenhamos a verdade sobre o sábado, a verdade mais importante e fundamental é o Senhor quem nos santifica, não o sábado. O sábado é o sinal que aponta para o Senhor que nos santifica. Consolidar-se na verdade sobre o sábado é bom, mas se não temos o Senhor que nos santifica, estamos em terreno perigoso. Jesus nos disse o que é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Segundo Jesus, a verdade é a própria pessoa de Cristo. Se temos Cristo em nós, temos a verdade. Vejamos algumas declarações do Espírito de profecia, confirmando que o selo do Deus vivo envolve mais do que apenas guardar o sábado. Selo do Deus vivo só será colocado nos que se assemelham a Cristo no caráter. The Seventh Day. Adventist Bible Commentary, Volume 7, página 970. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia devem refletir completamente a imagem de Jesus. Primeiros Escritos, página 71. O selo de Deus jamais será colocado à testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado à testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado à testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo devem ser imaculados diante de Deus, candidatos para o céu. Testemunhos Seletos, volume 2, página 71. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que suspiram e gemem por todas as abominações que se cometem na igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo.
Lede o 9º capítulo de Ezequiel. A matança geral de todos os que não veem assim a vasta diferença entre o pecado e a justiça, porém, e não sentem como os que se acham no conselho de Deus e recebem o sinal. É descrita na ordem dada aos 5 homens que tinham as armas destruidoras. Passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho nem vos compadeçais. Matai velhos, mancebos e virgens e meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. Ezequiel 9, 5 e 6. TS, página 336. Note que o Espírito de profecia diz: os que recebem o puro sinal da verdade, cravado neles pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia diz: tendo nele, em Cristo também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. E não entristeceis o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Efésios 1, 13 e 4, 30. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Na obra que foi concretizada no dia de Pentecostes, podemos ver o que pode ser feito mediante o exercício da fé. Os que creram em Cristo foram selados pelo Espírito Santo. Manuscrito 85, 29 de setembro de 1903. Em resumo, quem são os que receberão o selo do Deus vivo e terão o passaporte para entrar na Cidade Santa? Os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Testemunhos para Ministros, página 445. Procuremos, com todo o poder que Deus nos tem dado, estar entre os 144 mil. Só os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte para transpor os portais da Cidade Santa. SDA Bible Commentary, volume 7, página 970. Agora que entendemos um pouco mais sobre o selo de Deus e o que ele envolve, isso nos ajuda a compreender melhor a marca da besta. Quando falamos da marca da besta, que está do outro lado, a marca da besta é realmente o inverso do que é o selo de Deus. O mal entendido sobre a marca da besta geralmente acontece porque não entendemos corretamente o que é o selo de Deus. Há mais a ser compreendido sobre a marca da besta. O Espírito de profecia diz: a luz que temos acerca da mensagem do terceiro anjo é a luz verdadeira. A marca da besta é exatamente o que tem sido proclamado que é. Não compreendemos tudo a respeito deste assunto e não será compreendido até que seja aberto o rolo. Mas um trabalho muito solene deve ser realizado no nosso mundo. Carta 123, 3 de março de 1898. Então há mais sobre a marca da besta do que apenas o domingo, segundo o Espírito de profecia. Nem tudo é entendido ainda. Será entendido com a abertura do livro. À medida que nos aproximamos dos últimos dias, haverá mais compreensão sobre a marca da besta e o que ela implica. Quando falamos sobre a marca da besta, a primeira coisa em que pensamos geralmente é domingo, especialmente o culto dominical. Mas lembrem-se, eles são como imagens espelhadas. Então o domingo também servirá como um sinal, assim como o sábado é um sinal. Não há dúvida de que o domingo, particularmente o culto dominical, tem relação com a marca da besta, mas isso não é tudo. Da mesma forma que o sábado não é o fim da história, quando se trata do selo do Deus vivo, eles são paralelos. Assim como o sábado é um sinal que aponta para o dono do selo, o domingo também é um sinal que aponta para algo. E assim como aqueles que recebem o selo do Deus vivo adoram o dono do selo, da mesma forma, aqueles que recebem a marca da besta adoram o dono da marca. Precisamos ver a quem eles adoram, porque essa é a disputa. É uma disputa entre o Deus verdadeiro e o falso Deus, e essa disputa se manifestará nos últimos dias e será visível na questão da adoração sobre qual dia você guarda. Em Apocalipse 13, há mais sobre a marca da besta do que normalmente entendemos. Versículo 16. E faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, seja dado um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Satanás está nos bastidores organizando para que o mundo possa ser controlado.
o que você compra e o que você vende. Se você não entrar no programa, não poderá comprar nem vender. Esse é o meio que será usado para impor a marca da besta. Mas, em essência, a marca da besta é fundamentalmente uma questão religiosa. É uma questão de adoração, não de economia. A economia será usada para impor um sistema de falsa adoração. E sabemos quem está por trás disso. Observe o que diz. Ninguém poderá comprar ou vender, exceto quem tiver a marca. Mas também diz, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Não há apenas a marca. Existe a marca ou o nome, ou o número da besta. Quanto ao número, sabemos que é 666 em Apocalipse. E o nome? O que isso significa? Porque você pode ter qualquer um deles, correto? Então você não precisa ter a marca da besta. Mas se tiver o nome, você está na mesma categoria. Se você tem o nome ou a marca, é a mesma coisa. Então qual é o nome? Em Apocalipse 13, versículo 1 diz: E eu estive sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta, tendo 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 coroas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Então o nome é blasfêmia. O que significa blasfêmia? O que é blasfêmia? Tornar Deus algo ou alguém que não é Deus. Ou também entendemos como tomar atributos de Deus que você não merece. Roma toma os atributos de Deus, como perdoar pecados, por exemplo, e vemos isso como blasfêmia. Mas não é só isso, não é apenas tomar atributos de Deus. É tornar Deus algo ou alguém que não é Deus. Isso é blasfemar contra Deus. Então essa besta carrega o nome de blasfêmia, algo que tem a ver com adoração blasfema. Essa besta ou esse sistema adora o verdadeiro Deus da Bíblia. A resposta é não. Quem eles adoram? Aquele que quer ser como Deus que originalmente estava no céu e que quer ser adorado como Deus. E toda essa conversa de unidade no mundo, de todos se unirem e serem iguais uns aos outros em política, economia e, por fim, em religião e adoração. Todo o propósito de toda a nova ordem mundial e de reunir todos é para que todos possam adorar o mesmo falso Deus. Quem Roma adora como seu Deus? Eles nos dizem no Catecismo da Igreja Católica: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé. A luz que os ilumina. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Isso vem diretamente do site do Vaticano. Este é o Deus que é adorado em Roma. É chamado de mistério da Santíssima Trindade, também conhecido como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 em 1 e 1 em 3. Você acredita que Roma adora o Deus da Bíblia? A resposta é não. Este é quem eles dizem adorar. E ainda assim, a maioria dos adventistas acredita que este é o Deus da Bíblia. A besta tem o nome da blasfêmia. O Deus que eles adoram é referido nas Escrituras como blasfêmia. É adorar como Deus aquilo que não é Deus. Roma diz que o domingo é um sinal de sua autoridade. Mas Roma nos diz algo que eles consideram mais importante que o domingo. É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. A Trindade é a fonte de todos os outros mistérios da fé. Ou seja, o domingo vem da Trindade. Segundo Roma, eles consideram a Trindade ou o Deus que eles adoram mais importante do que o dia que eles adoram. Roma diz: o mistério da Trindade é a doutrina central da fé católica. Sobre ela se baseiam todos os outros ensinamentos da Igreja. É a doutrina central. Todo outro ensino se baseia no Deus que eles adoram. O mesmo acontece conosco. Todos os ensinamentos que acreditamos se baseiam no Deus que adoramos. Nas Escrituras, Ele é a fonte de todas as coisas. Satanás vem trabalhando para estabelecer sua obra-prima e reconstruir Babilônia em escala global, com o seu sistema de falsa adoração, que também se baseia no falso Deus. E ele é a fonte deste sistema blasfemo. Em razões católicas para guardar o domingo, Roma diz por que guarda o domingo. Porque é um dia dedicado pelos apóstolos à honra da Santíssima Trindade. Eles guardam o domingo por causa da Trindade. Então o domingo é, na verdade, um sinal que aponta para o Deus que eles adoram.
É por isso que você encontrará que a história da Trindade vem, na verdade, do Deus Sol de Babilônia. É adoração ao Deus Sol. Mas a razão de Roma para guardar o domingo baseia-se no Deus que eles adoram. Roma adora a Trindade, 3 em 1, 1 em 3, e o domingo é o sinal que aponta para o Deus que é adorado nesse sistema. Este é o nome de blasfêmia que eles carregam. Em Apocalipse 17:3 diz: Levou-me em espírito ao deserto, e vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Aqui está a mulher novamente, está cheia de nomes de blasfêmia. Mais adiante no capítulo diz: Na sua testa está escrito um nome: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então este sistema é a mãe e tem filhas. E para identificar as filhas, tudo o que você precisa fazer é ver quem elas adoram. Elas adoram o mesmo Deus que a mãe, então tem o mesmo nome de blasfêmia. Carta encíclica Ut Unum Sint, página 13. A voz do Papa declara: Este movimento de unidade é chamado ecumênico. Participam dele os que invocam o Deus Trino. Todas as igrejas que participam do movimento ecumênico adoram o mesmo Deus Trino de Roma. Então aqui está a pergunta: quem você adora? Quem adoramos em nossa igreja? Na igreja remanescente que guarda os mandamentos e o sábado nos últimos dias. Se você está dando sua lealdade e adoração ao mesmo Deus que Roma, então você está no mesmo barco que Roma. Defender as ideias da besta significa receber a sua marca. O espírito de profecia diz: a mensagem do terceiro anjo foi enviada ao mundo, advertindo os homens contra receber a marca da besta ou de sua imagem na testa ou na mão. Receber esta marca significa chegar à mesma decisão que a besta tomou e defender as mesmas ideias, em oposição direta à palavra de Deus. 7 BC 179. Receber a marca significa concordar com a besta. Esta é mais uma definição da marca da besta. Tomar as mesmas decisões da besta e defender ideias não bíblicas. Então, se você defende e promove o mesmo Deus que a besta, o que isso significa? Receber a marca da besta é tomar as mesmas decisões e defender as mesmas ideias. Se chegarmos às mesmas decisões que Roma e defendermos as mesmas ideias não bíblicas, estamos recebendo a marca da besta, segundo o espírito de profecia. Os que não receberão o sinal da besta e da sua imagem quando sair o decreto, terão que estar decididos a dizer agora não. Não respeitaremos a instituição da besta. Primeiros Escritos, página 65. Aqueles que estão se unindo com o mundo estão recebendo o molde mundano e preparando-se para receber a marca da besta. Testemunias. Volume 5, página 216. Existem 2 grupos sendo moldados e preparados para o conflito final. Aqueles que estão se unindo com Roma e com o mundo estão se preparando para receber a marca da besta. E aqueles que estão se unindo com Cristo, o Filho do Deus vivo, preparando-se para receber o selo de Deus. Hoje, como igreja, guardamos o sábado, mas adoramos o Deus de Babilônia, acreditando que fomos chamados com uma mensagem para pregar, as 3 mensagens angélicas e o selo de Deus ao mundo. O diabo roubou nossa mensagem e nos deu outra em seu lugar. A guerra entre o verdadeiro Deus e o falso Deus. Quem você vai adorar? Não apenas quando, mas quem você adora? O único Deus vivo e verdadeiro, ou o falso Deus de Babilônia? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Link do estudo completo em PDF nos comentários.